Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse momento iniciaremos o estudo sobre a função modular, mas antes nós faremos uma revisão sobre a operação módulo de um número real. A definição de módulo de um número real diz o seguinte: dado o número real x, chama-se módulo ou valor absoluto de x, e nós vamos indicar através desse símbolo onde tem a variável x entre duas barras verticais. O número real não negativo tal que módulo de x vai ser igual a x se ele for um número maior ou igual a zero, ou menos x se ele for um número menor do que zero. O que a definição está dizendo aqui para nós? Bom, esse número, esse módulo desse número, ele sempre vai ser um número real não negativo, ou seja, ele pode ser positivo ou igual a zero. E aí a definição ainda traz para nós ainda essa parte aqui, que vai dizer se esse número que está aqui dentro do módulo ele for um número maior ou igual a zero, então o resultado dessa operação vai ser igual a ele mesmo, ao número que está dentro do módulo. Mas caso esse número dentro do módulo ele seja um número negativo, então nós vamos realizar essa operação aqui, nós vamos trocar o sinal do número que está dentro do módulo. E aí vamos fazer essas considerações observando se esse número é maior ou igual a zero ou menor do que zero. Nesses exemplos aqui, nós vamos observar qual é o resultado de cada módulo. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós temos o módulo de 2. Bom, o 2 é um número positivo, maior do que zero. Então, o resultado disso vai ser igual ao 2. Nesse caso, eu tenho um módulo de zero. Como zero é um número nulo, então nós temos que o resultado disso vai ser igual a zero. Nesse próximo caso, nós temos o módulo de menos raiz quadrada de 3, então observe que o interior do módulo aqui é composto por um número negativo, então o resultado disso será menos raiz de 3, ou seja, ao final vou ter o resultado aqui, ao multiplicar os sinais, eu vou ter o resultado positivo e igual a raiz quadrada de 3. Então, por esses exemplos até aqui, você pode observar que o resultado sempre tem que ser um número positivo. Então, se há um número negativo dentro do módulo, o resultado disso será o mesmo número, só que sendo positivo. Nesse caso aqui, agora nós temos um módulo de 3 menos π. E aí você deve estar se perguntando qual é o resultado disso no final. Basta observar que esse π ele tem um valor aproximado de 3,14. Então, quando eu realizar essa operação aqui, 3 menos 3,14, o resultado vai ser um número negativo. Como o módulo não pode resultar num número negativo, então o correto é a gente fazer o seguinte, menos a expressão que está aqui dentro do módulo, ou seja, 3 menos π. E aí, quando nós multiplicarmos aqui esses sinais, nós teremos então o resultado menos 3 mais π. Então, observem que aqui agora esse resultado, ele vai ser positivo, uma vez que eu tenho menos 3 com mais 3,14 aproximadamente, o que vai resultar no número positivo. Nesse caso aqui, nós temos um módulo de menos 7, então vai ser da mesma forma como os anteriores, nós vamos colocar o sinal aqui e o número que está dentro do módulo, que é menos 7. Multiplicamos os sinais e vamos obter o final, mais 7. Nesse próximo caso, nós temos aqui o módulo de menos 4/3, então segue a mesma regra dos demais. Se o número dentro do módulo aqui ele é negativo, então nós vamos fazer a mudança do sinal dele. E aí então nós teremos o resultado positivo igual a 4/3. Nesse caso, eu tenho raiz quadrada de 7 menos raiz de 2 dentro do módulo. Então, novamente, assim como foi aqui neste caso, onde tinha o módulo de 3 menos π, nós devemos observar primeiramente se essa subtração será positiva ou negativa. Observem ainda que, neste caso, eu tenho raiz quadrada de 7 e aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Obviamente, essa raiz quadrada de 7 vai ser um número maior do que a raiz quadrada de 2. Então, na hora que a gente realizar essa subtração aqui, esse resultado será positivo. Então, nós teremos no final a resposta sendo igual a raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2. O que eu quero ilustrar com esses exemplos aqui, pessoal, é o seguinte: quando nós tivermos dentro do módulo número negativo, é necessário fazer a mudança de sinal.
Só tomem cuidado com o seguinte, igual é comum, né, aparecer uma resolução para este módulo aqui da seguinte forma: ah, esse número aqui é negativo, então bastaria trocar o sinal dele. Não, você deve observar que deve analisar o resultado dessa operação para observar se esse número aqui dentro é positivo ou negativo. Então é muito comum, às vezes, o pessoal escrever da seguinte forma, isso aqui, ó, como resposta para esse módulo. E aqui está totalmente errado. Esse valor aqui não corresponde ao módulo desse número. Então aí é preciso fazer essa análise se o número que está dentro do módulo ele é positivo ou negativo. Caso for negativo, mude apenas o sinal. Tá? Então, basicamente é isso aqui nessas operações com o módulo de um número real. E aí nós utilizamos também essa definição do módulo para definir a raiz quadrada de um número que está elevado ao quadrado, ou ainda a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. E aí então, com essa definição de módulo, nós vamos escrever que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. O que isso está dizendo aqui para nós? É que sempre que tivermos, né, um quadrado perfeito dentro da raiz quadrada, o resultado tem que ser o módulo desse número, ou seja, deve resultar num número positivo. E essa definição aqui dada também está de acordo com a definição de raiz quadrada, porque a raiz quadrada deve sempre resultar num número positivo também. Nós temos esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Então, conforme a definição, o resultado seria, então, menos 3 em módulo, e o resultado disso então, vai ser igual a 3, né, que o módulo de menos 3 é 3. É muito comum surgir resoluções da seguinte forma: raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, e aí você cortar o expoente com o índice da raiz, resultando no número igual a menos 3. Isso daqui é errado porque uma raiz quadrada nunca deve resultar num número negativo, né? O resultado de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Além disso, ainda a gente poderia observar que nessa operação aqui, nós deveríamos resolver primeiramente o expoente e não a raiz. Então nós teremos aqui a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, que é 9, e aí dessa forma nós tínhamos então que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Né? Aqui neste próximo exemplo nós temos a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso também é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Às vezes não é nem necessário fazer esse processo aqui de colocar a resposta em módulo, né? A gente já pode já colocar o resultado no final aqui, ok? Mas aqui é só para observar que o módulo de um número real, né, em que esse número ele é um quadrado perfeito, tem que sempre resultar no número, o módulo desse número, ou seja, tem que ser sempre um número positivo. Bom, e o que quer dizer o módulo de um número real, né? O módulo de um número real x, então, ele representa a distância desse número na reta real, né, que a gente está observando, até a origem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número módulo de 4,5. Na reta real, a gente vai observar, então, que este número ele está aqui, ó, entre o 4 e o 5. Né? É a metade deste intervalo aqui. Quando a gente, então, está calculando o módulo de 4,5, nós estamos, na verdade, determinando a distância desse número até a origem da nossa reta real aqui. Então, como essa distância aqui tem 4,5 unidades, então o módulo desse número é 4,5. Então, por esta observação aqui, né, e pelo fato de que o módulo está associado à distância entre o número e a origem da reta, o resultado sempre tem que ser positivo, né? Por isso, por exemplo, quando a gente observa o módulo de menos 2, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos observando a distância desse número aqui até a origem da nossa reta real aqui. E como deste ponto até o zero nós temos 2 unidades, então o módulo desse número é igual a 2. Essa, então, é a interpretação geométrica do módulo de um número real qualquer. E aí nós temos algumas propriedades importantes sobre o módulo que nós vamos utilizar mais na frente quando formos resolver algumas equações modulares.
A primeira propriedade ela diz o seguinte: para todo x pertencente aos reais, o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. E isso é óbvio, né? Como nós vimos lá anteriormente, se um número é negativo, o resultado dele vai ser positivo. E além do mais, essa definição está associada também com a propriedade geométrica que o módulo possui, né? Que refere-se à distância desse valor até a origem da nossa reta real, e como a distância ela pode ser igual ou maior do que zero, né? Fica então definida que o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. Na segunda propriedade, nós temos que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado para todo número real, né? E isso é bem óbvio, mas a gente pode utilizar aqui exemplos para ilustrar esse caso. Por exemplo, suponha que nós temos aqui o módulo de 3 ao quadrado. Nós temos que esse resultado vai ser o quê, né? O módulo de 3 primeiro, vamos resolver isso, é 3, e aí vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E observem que o resultado disso é a mesma coisa se eu pegasse o número que está dentro do módulo e elevasse ao quadrado, como foi feito aqui. E se fosse menos 3, né? Nós temos um módulo de menos 3 ao quadrado, que seria igual ao quê? Primeiro a gente resolve aqui esse módulo, né? Nós sabemos que nós vamos trocar o sinal dele, que vai ficar então dessa forma, e esse resultado é elevado ao quadrado, né? Bom, aqui, ao trocar o sinal, vai ficar 3 positivo, elevado ao quadrado, que dá 9. Né? E se nós, né, pegássemos apenas aqui o número, né, que está dentro do módulo, que no caso é menos 3, e elevar ao quadrado, o resultado é 9 também. Né? Assim como a gente obteve nessas duas formas aqui. Então, continuando aqui as propriedades, nós temos a terceira que diz o seguinte: seja A um número pertencente ao conjunto dos números reais não negativos, ou seja, ele é um número igual a zero, ou ele pode ser um número positivo, ele só não pode ser um número negativo nesse caso. E aí nós temos a seguinte propriedade: o módulo de x é menor ou igual a se e somente se o x estiver variando entre menos a e a. Isso a gente consegue observar a partir da representação disso sobre a reta real. Então aqui sobre a reta real eu tenho o zero, eu tenho aqui o menos a e aqui eu tenho o a. Então qualquer número que estiver entre menos a, e a gente calcular este módulo aqui, desse número, esse número sempre vai ser menor ou igual a a. Né? Então, quando a gente está resolvendo aqui essa inequação, a solução é dada por essa expressão. Porque todo esse conjunto aqui de valores, né, vão satisfazer a essa desigualdade. Né? Por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui nós temos o menos 3, né, e que esse a seja igual a 5. Quando a gente calcular aqui o módulo desse menos 3, o resultado dele é 3, cujo valor é menor do que o 5, né, que é o valor de a. Se eu tomar aqui, por exemplo, 2 para ser o nosso valor de x, calculando o módulo desse valor, o resultado dele é menor do que o a, que é 5 aqui que eu escolhi. E se eu colocar também que esse valor vai ser igual a menos 5, que seria igual ao valor de menos a aqui, quando a gente calcular o módulo desse número, o resultado vai ser igual ao valor de a. Então, se a gente considerar qualquer valor que pertence a esse intervalo, o resultado do módulo desse número sempre vai ser menor ou igual ao valor de a que for adotado. E essa propriedade, pessoal, ela é importante para a gente resolver inequações modulares. Tá? Nós aplicamos essa propriedade aqui para resolver qualquer tipo de inequação modular. Na quarta e última propriedade, nós temos também a mesma definição para o a, né? Ou seja, ele tem que ser um número real não negativo. E aí, em caso contrário, né, nós temos módulo de x maior ou igual a se somente x, o x for menor ou igual a menos a, ou x maior ou igual a a. Neste caso agora, o que nós poderíamos observar na representação da reta real é o seguinte: nós temos aqui a origem, que é o zero, nós temos o a, nós temos aqui o menos a, e ele está falando para nós que a solução para essa inequação aqui é
todos os números, ou são todos os números que pertencem a esse intervalo aqui, que tem origem no A e vai para o mais infinito, e que tem origem também no menos A e que vai para o menos infinito aqui no caso. Certo? Por quê? Ó? Quando, por exemplo, a gente pegar aqui o valor, vamos supor que menos 10, e que o A seja igual a 3. O módulo de menos 10 é igual a 10 e que é um número maior do que 3. Né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o valor igual a 5, né, que é um valor positivo, que é maior do que A, o módulo desse número será maior do que o 3 que está aqui também. Então, o que essa propriedade está dizendo é que se um módulo de x é maior ou igual a a solução, né, ou seja, os possíveis números que fazem com que esse módulo seja maior ou igual que um número real, não negativo, vai ser dado por esses intervalos aqui, né, a união desses dois intervalos. E aí qualquer número que pertence a esses dois intervalos é a solução para essa inequação. Mas, novamente, isso daqui é uma propriedade em que a gente aplica na resolução de inequações modulares. Bom, exercícios, então, para vocês poderem praticar. Né, eu estou indicando aqui os exercícios do livro didático na página 122, questões de número 14, 15, 16 e 18. São exercícios bem tranquilos, né, que vocês vão aplicar basicamente a definição de módulo de número real. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar em contato conosco, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui essa definição e nas próximas videoaulas nós vamos dar continuidade ao conteúdo aplicando as propriedades que nós vimos aqui anteriormente. Então, pessoal, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.